graduações, 2 pós e um mestrado. O que te levou a estudar tudo isso? Você acha que esse é o caminho para o sucesso? Bom, essa pergunta, eu acho que é uma pergunta até difícil de responder, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, para mim é fácil fazer isso. Eu começo a me sentir muito passiva, muito perdida quando eu paro de estudar um tempo. Agora, em relação à importância para o mercado de trabalho, eu acho que hoje nós temos até uma situação em que o diploma é mais valorizado do que o ser humano. Como você se tornou professora? É uma profissão que você sempre quis seguir? Na verdade, não. Eu queria ser atriz de Hollywood quando eu era pequena. E eu queria ser muito famosa e queria ser uma daquelas atrizes assim que dança, canta e, sabe, completamente performática e que, enfim. E aí eu fui fazer faculdade de cinema porque um professor me disse: olha, você não tem condições de ficar na frente da câmera, então vai para trás dela. Mas eu levei tantos nãos de professores, assim, porque você não tem o biotipo, que você não tem, enfim, que eu acabei fazendo, bom, então vou para trás da câmera. E aí quando eu fui fazer cinema, eu adoro cinema, mas eu também passei por várias situações em que eu via que, não sei, você podia estar fazendo um filme sobre a inocência da criança, mas a equipe quase que se matava lá dentro, sabe? E aí eu tive uma filha que precisava trabalhar e sabia falar inglês. Então eu falei, bom, vou trabalhar como professora de inglês. Porque é uma experiência em que você sabe que você está ajudando a pessoa ali naquele momento. Então, quando passou essa primeira parte, que também vários outros professores dizem que acontece, né? De ficar desesperada porque não tinha controle de classe e as pessoas cobrando e você não sabe nem corrigir um exercício. Aí vem o seu coordenador e diz, nossa, como é que corrige o exercício desse jeito? E você fica, né? Depois que passa isso, não tem coisa mais gostosa do que estar dentro de sala de aula. Eu posso estar com um problema que for, quando eu entro em sala de aula eu sou outra pessoa, estou fazendo outra coisa, estou completamente dedicada àquilo ali. E o relacionamento com as pessoas é muito legal. Então eu fiquei viciada nisso mesmo. E aí comecei a entrar nessa área e estudar, voltar ao meu mestrado para essa área de educação, de formação de professores. E hoje em dia eu não pensei mais. Você dá hoje uma matéria muito interessante que é inovação e criatividade. De onde você tira inspiração para essa aula? Eu acho, essa disciplina para mim é um campo de experimentação muito grande. Toda semana eu penso, o que eu vou fazer para surpreender, o que eu vou fazer para fazer com que eles pensem sobre quem eles são e acreditem mais neles mesmos. E eu acho que isso é muito interessante, está sendo muito interessante para mim, essa primeira experiência, porque eu tenho a oportunidade nessa disciplina de falar sobre coisas que por causa da matéria mais fechada em outras disciplinas eu não tenho oportunidade de falar. A gente não pode terminar essa entrevista sem falar do seu blog. De onde surgiu a ideia de montar um blog e isso te ajuda com os alunos? Olha, o blog foi uma coisa bem prática, na verdade, porque quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu usava e-mails. Então eu falei, bom, preciso de um lugar fixo em que tenha todo o conteúdo, e foi assim que começou o blog. Só que hoje ele já é um blog, assim, é um blog meu, né? Então eu já coloco questões de pesquisa lá, meu currículo, é um blog para quem quer conhecer o meu trabalho profissional, cursos que eu ofereço e tal. Então acabou ficando uma coisa mais ampla, mas começou pequenininho. A ideia era como é que eu posso disponibilizar tudo num lugar só e não ter de fácil acesso e não ter que ficar respondendo a vários e-mails. Sabine, muito obrigada pelo papo de hoje. Foi ótimo. Obrigada a vocês. Então esse foi o nosso Papo de Mestre com Sabine Mendes de Moura e até a próxima. Tchau!